Entrevistar o brasilianista Thomas Kidmore, nós convidamos Carlos Marchi, coordenador de política do jornal O Estado de São Paulo, José Paulo Kupfer, chefe de redação do Departamento de Jornalismo da TV Cultura, Alexandre Machado, editor de política da TV Cultura, Fernando de Barros e Silva, editor de política do jornal Folha de São Paulo, Carlos Guilherme Mota, historiador, professor da USP e do Mackenzie, Cláudio Camargo, editor internacional da revista Isto É, e Getúlio Bittencourt, diretor de redação do jornal DCI do site Panorama Brasil. Temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Como hoje o programa está sendo gravado, não é possível a participação dos telespectadores. Boa noite, professor Kidmore. Boa noite. Bem, em agosto de 2003, o senhor deu uma longa entrevista para o jornal O Estado de São Paulo, em que o senhor dizia que tinha muita esperança no governo Lula, dizendo que, tomando em consideração todos os fatores, o governo está indo bastante bem. E o mais importante, Lula tem coragem e ele não iria repetir a trajetória de João Goulart. Era a comparação que o senhor fazia. O senhor mantém essa esperança? Agora é mais difícil, não é? Coisas mudam, né? Mas política você nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Eu achava que a promessa do PT foi muito grande, não é? Não só para os brasileiros, mas também para os amigos do Brasil, fora do Brasil, não é? Mas, infelizmente, tem esse problema de corrupção, não? E mentira, não é? Que é natural nas democracias, não é? Não é desconhecido entre nós, não é? Nos Estados Unidos. De modo agora, é um momento difícil, não é? Assim, eu duvido que o Lula pode ser reeleito no ano que vem. Ele pretende, né? Mas a situação é tão grave que provavelmente vai ser difícil. Né? O senhor, olhando os 40 e quase 50 anos que o senhor acompanha, mais de 40 anos, acompanha a cena brasileira, o senhor acha que o Brasil melhorou do ponto de vista político? Isso é difícil de dizer, não é? Uma marca do melhoramento da política brasileira foi o impeachment do Collor, que foi feito sem intervenção militar, não é? Foi feito completamente com o apoio dos pessoal da legislatura, não é? Eu achava na época que isso era uma marca do amaduramento da política brasileira. Eu acho que agora tem outros problemas que estão pressando, por exemplo, o problema do financiamento das campanhas, né? O Brasil tem tanto dinheiro que está voando aqui na época das eleições, né? Dizem que é muito mais do que nos Estados Unidos, em proporção, não é? De modo que... Mas explica para a minha profecia, o historiador é profeta do passado e não do futuro. Professor, o senhor diz em seu livro, Brasil, de Getúlio Castello, que existem dois tipos de políticos no Brasil, os que são insiders, os que são de dentro, e os outsiders, os que são de fora. Nessa sua dicotomia, o presidente Lula, estou eu errado em supor que ele é claramente do pessoal de fora? Bom, é curioso, porque o que aconteceu desde a presidência do Juscelino é um aumento tremendo do eleitorado. É tremendo, provavelmente bate recorde no mundo, não é? A taxa de crescimento do eleitorado, né? De modo que tem muita coisa que é desconhecida, ninguém sabe exatamente, não é? E o PT era uma coalição de grupos diferentes, né? Padres esquerdistas, damas de casa, também o Reformados, outros da academia. Da esquerda. Da esquerda, mais ou menos da esquerda. Mas não era um partido coeso, né? E de modo que agora é mais confuso. Não, você não pode dizer que é dos ins and outs, porque quem é in é ele que foi eleito prefeito, né? Professor, ele que é out, ele que perdeu, não é? É a mesma coisa como governador, que muitas vezes não tem nada a ver com o partido, não é? De modo que eu acho que é muito mais, claro, escapio, muito mais complicado agora. Professor, eu vou colocar outra dicotomia para o senhor. Outro dia eu fiz uma entrevista com o filósofo Antônio Negri e fiz essa pergunta a ele. Ele deu uma resposta, eu queria ouvir a sua.
Essa crise que se abate sobre o Brasil hoje é mais uma crise da democracia representativa ou é uma crise específica da esquerda? Bom, é difícil de responder. Eu acho que tem muitos problemas na estrutura política do Brasil, especialmente no sistema eleitoral, né? Quer dizer, o problema do governo Lula, como eu saiba, é que ele estava tentando comprar os votos para aprovar legislação, né? Mas o problema é que os deputados não são disciplinados pelo um partido, não é? De modo que dinheiro era a maneira de atrair eles. Mas, de modo que eu acho que precisa uma reestrutura do sistema político brasileiro, especialmente no sistema eleitoral, para disciplinar mais os membros da Câmara dos Deputados. Bom, da esquerda é outra coisa. Da esquerda, vamos falar francamente, a esquerda não tem mais ideias, né? Nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem na Alemanha, nem na França, não é? Esgotou quase completamente. Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, foi na década de 60, as livrarias eram cheias de livros sobre marxismo. Eu achava, que interessante, né? Para o americano, chegou aqui, vai enfrentar o marxismo, aquele coisa. Agora você entra na livraria e você encontra. É como ficar com a sua esposa, né? É como comprar roupas. Né? É como você vai dirigir bicicleta. Né? Quer dizer, completamente diferente, não? O mundo é diferente, né? E não tem inspiração de fora do país, né? Precisa agora só aqui dentro do país. E o que houve no PT, houve a igreja, né? E o partidão, uma parte, para acelerar as reformas. Mas eu acho que a esquerda está muito isolada no momento, né? O nosso amigo, o grande amigo, eu participei aqui uma vez na Roda Viva com Brizola, né? Foi interessante, que ele esmagou todos os jornalistas, né? Mas quando ele morreu quase a esquerda brasileira. Não tem mais rosto, né? Uma capacidade de mobilizar, né? Você acha que Lula é de esquerda, ou genericamente? Não sei, ele era, como líder de um sindicato, geralmente os líderes dos sindicatos, pelo menos nos outros países, são aqueles que estão tentando tirar mais dinheiro do proprietário para os empregados, né? Sim. Essa coisa, ideologia não entra, né? Um bom exemplo é a Inglaterra, né? Agora Labour Party, né? De modo que eu acho que o Lula é um caso muito complicado, não é? Professor, em relação a essa complicação, aqui a política brasileira, o senhor acompanha há tanto tempo e é complicada mesmo, né? Bastante. O Marcum relembrou que o senhor, no início do governo Lula, tinha muitas esperanças. Eu li uma entrevista recente sua, quando começou a crise vivida agora pelo governo, e o senhor dizia que o presidente Lula ia acabar tendo uma função meramente diplomática, protocolar. Decorativa no governo. E isso que parecia realmente no início da crise, tal a gravidade da crise, né? No entanto, passaram-se alguns meses sem que, além das denúncias, né, se aprofundasse demais a questão, e hoje as pesquisas mostram que, de uma certa forma, o governo está se mantendo. O senhor, com a sua visão de fora, de distanciamento, o senhor consegue entender mais uma professa, né? Não, mas pelo menos entender. Mas eu acho que entender o que está se passando, porque o normal seria que fosse na direção que o senhor apontou. Se trata aqui de um fenômeno político complicado, né? É Lula. Lula começou aqui com o líder sindical. Ninguém levou a sério, né? E quando ele começou a fazer política, era outra coisa. E a esquerda tentou captar, não é? Mas o fato que agora, no Brasil, parece que ele penetrou, né, a coração do Brasil, porque ele ainda é popular. Né? Essa coisa de roubar, deixa disso, né? Deixa para os homens grandes. Né? De modo que tem um certo sentido, uma simpatia do povo, não é? Mas o que entra aqui é o problema da capacidade administrativa, que vai ser importante, não é? E não sei se ele vai aguentar isso, não? Porque isso não é a forte dele. Mas, Tom, você não acha que é um ciclo? Você mencionou o Brizola,
E a perspectiva do historiador, nesse caso, é muito importante, sobretudo estando com seus olhos a partir do exterior, né? A morte de Brizola, toda a Raiz, todo um grupo, geração, um momento histórico que está se encerrando, e é natural, observada a história de outros países, que haja essa transição mesmo, e vários líderes. Eu não concordo muito com essa coisa de dizer que a esquerda não tem cara de uma grande líder. Ah, sim, Roberto Freire, Suplicy, Tarso Genro, Chico Alencar. Ah, agora, é que o conceito dessas Você grandes acha que Suplicy é carismático? Ah, e não talvez para muitos de nós, mas ele tem um bom eleitorado, ele tem um bom eleitorado, que é isso. Então, mas o que eu queria dizer voltando à questão do Getúlio, os de dentro e os de fora, é engraçado esse mecanismo. Porque de dentro, muita gente foi se irritando também e saindo, digamos, o saudoso Severo Gomes. Ele estava ninguém mais de dentro do que ministro do primeiro governo, do segundo governo. Pois é. E foi saindo. E no final ele só falava, qual é a solução, Severo? Ele falou, é a rua, é a rua. O Severo morreu falando isso. Né? E do lado de dentro também nós temos uma... Não é uma questão de discutir mais um modelo autocrático burguês que está aí, porque eu acho que não é direita à esquerda ou isso, aquilo. Está em moda dizer que a esquerda acabou, mas é claro que está em moda. Não é preciso que ela acabe, mas ela renasce, ela está presente. O sapateiro não é um homem de esquerda no mundo? Ah, sim. Eu acho que senão nós banalizamos tudo eu vejo... Você não acha que tem um modelo autocrático em funcionamento e que Lula não consegue, ou consegue mal romper? É bem possível. Quer dizer, a surpresa maior do governo Lula foi a continuação da política econômica do Fernando Henrique, não é? Como aconteceu? Isso é o grupo de ins. Né? O grupo que gosta de falar com os banqueiros, aquela coisa toda, que vai para o fundo, né? E o fundo vai sorrir, porque o Brasil está sendo um bom moço, né? Aquela coisa toda. Isso cria uma confusão também, não é? Porque o pessoal da esquerda, que pensa mais em reforma, não é? Vamos a uma coisa que é muito radical, que seria distribuição da renda, né? E não dá, não fica na pauta do Palocci, né? Porque ele está fazendo outra coisa. Ele está pensando em criar um país como os países da Europa do Oeste, né? Ou também nos Estados Unidos. Essa coisa de justiça social, onde foi fundado o PT, não entra, né? De modo que, em certo sentido, Palocci é o arquetipo do homem de dentro, né? Professor, nesse sentido, foi feitas muitas críticas ao populismo, né, do Getúlio, do Jango, né? E durante muito tempo na esquerda brasileira, pelo menos uma esquerda mais moderna, se criticou o populismo como um instrumento de manipulação de massas, um instrumento de demagogia, etc. Hoje em dia está se avaliando com outros olhos, ou seja, de alguma maneira as políticas populistas, embora um pouco autoritárias, elas promoviam uma integração um pouco maior das massas, não só na política, mas na economia, que hoje os modelos, tanto de esquerda como de direita, não promovem. Qual a avaliação que o senhor faz do populismo brasileiro colocado em relação às alternativas que nós temos hoje, como o governo Lula, Fernando Henrique? Bom. Eu acho que essa coisa que se trata muito aqui do Estado, o papel do Estado. Na década de 60, a minha primeira década aqui no Brasil, era um debate ainda muito forte, né, sobre o papel do Estado, não é? E Petrobras, toda aquela coisa estatal do Brasil, que foi feito em nome do populismo, né? Pertenece ao povo, né? Como se falava o João Goulart. Mas acontece que os acontecimentos depois disso é bem diferente. Ninguém acha mais que é possível de desenvolver um país baseado no poder do Estado, não é? Quer dizer, neo-orthodox economics has conquered everybody, conquistou todo mundo, não é? Você pega uma revista econômica, você pega uma outra revista de informação geral, e não tem alternativas. Ninguém fala sobre a bom que faz o Estado, não é? De modo que eu acho que agora o Brasil está sofrendo sob o peso dessa mudança grande no mundo, não é? Que é contra o Estado, não é? É que está glorificando a livre empresa, não é? Eu acho que o Lula ficou confuso sobre isso. Ele nunca entendeu.
Palocci entende, não é? Meirelles também, não é? Nesse sentido, eu não sei, professor Kidman, falando em economia, diferente do González, do Felipe González, que também era socialista, veio depois de uma ditadura e no final das contas fez um governo que reformou muita coisa, mas no sentido de manter as estruturas econômicas capitalistas, né? E foi também cheio de corrupção. Ou seja, não teria muita diferença entre um Lula e um Felipe González, não seria uma coisa nova. As alternativas são muito menores, é isso? Infelizmente, a Espanha é bem diferente do Brasil, não é? Tem séculos e séculos de experiência. Professor... E fica na Europa. E faz uma diferença grande. Né? Toda a pressão na Europa é diferente aqui do América do Sul. Sim. Queria retomar um pouco a questão do Alexandre, fazer duas indagações para o senhor. Primeira, qual a sua posição a respeito da tese do golpe branco ou do golpismo das elites, suposto golpismo, que foi encampada, essa tese foi encampada em determinados momentos por setores do governo, vocalizada pelo próprio presidente Lula e por parte da intelectualidade de esquerda. Sim. Queria que o senhor avaliasse, porque ela me parece muito frágil, sem fundamento empírico. E, retomando a questão do Alexandre, se o senhor não acha que hoje o Lula voltou a ser um candidato competitivo, e se não pode haver um fenômeno, é claro que isso é um exercício de futurologia, mas que ele perca esse fenômeno, que o Lula perca votos nas classes médias urbanas e ganhe votos no povão desorganizado, muito em função de programas desses assistencialistas como Bolsa Família, que deve chegar a atingir 11 milhões de famílias, quase 50 milhões de pessoas no ano que vem. Isso tem um poder de atração, poder de sedução muito grande. Além da figura do presidente, que tem traços populistas ou não, ele é carismático, né? Isso é inegável. Então, essas duas questões do golpismo e se o Lula não voltou a ser um candidato competitivo, se ele não teria furado a onda no pior momento. Fernando, podia agregar essa sua pergunta? Quando você fala da substituição do voto de opinião pelo voto mais populista, o movimento feito pelo vice-presidente, que acaba de se filiar a um partido que é capitaneado pelo bispo Edir Macedo, que é a grande força evangélica nascente aqui no Brasil, né? E se isso também não teria a ver com essa busca de um eleitorado alternativo ao eleitorado original do PT. Posso agregar essa pergunta? Um pacotinho de questões possíveis. Vamos lá. Não sei exatamente. Sobre o golpe. Não, eu não sei se o senhor acompanhou o desenrolar da crise desde o início. A questão do golpe branco, do suposto golpismo, de que o que haveria, na verdade, uma disputa pelo poder e diante da percepção que o Lula seria um candidato virtualmente imbatível antes da crise, ou muito forte, houve um gesto, aí, uma política de desestabilização do governo. Como é que o senhor avalia esse discurso? Bom, eu acho que golpe branquinho não houve. O que houve durante a campanha, você lembra, quando o Lula estava sendo muito atacado, né? Como socialista, ele vai comprar o seu carro, ele vai pegar o seu carro, aquela coisa toda, né? De repente, no meio da campanha, mudou o tom. E parecia que houve alguém que estava dirigindo a cobertura da coisa. De repente, os capitalistas grandes dizerem que o Lula não é tão perigoso, né? Dizendo que nós podemos absorver. Tinha muita gente que achava o Serra mais perigoso do que o Lula. Isso é outra coisa. Outra coisa. Mas é interessante, se houver alguém, um fantasma, durante a campanha, que sabia que o Palocci ia ser o ministro da Fazenda, né? Ia seguir a mesma coisa. Não importa o Lula como presidente, né? Essa coisa de Bolsa Família não tem a menor importância, né? E não é igual a aftosa, né? Por exemplo. De modo que o Lula, em certo sentido, é um figurehead, é um lá em cima, mas ele não faz a política econômica, que é a política mais importante do Brasil. E como é possível que o presidente do Brasil, que nunca diz que ele domina a área da política econômica, não é? De modo que houve um golpezinho, pelo menos, na mente do Lula, não é? Para entregar toda a política econômica. Mas o governo, o Lula, durante a campanha, emitiu vários sinais e o mais eloquente deles é a Carta ao Povo Brasileiro. Essa surpresa, digamos, diante da política econômica, essa frustração de setores da esquerda, de petistas, etc.,
é uma frustração um pouco quase ingênua, porque o PT emitiu todos os sinais de que iria continuar a política do Fernando Henrique. E, de fato, verdade seja dita, recebeu a herança, chamada herança maldita. Se existe uma coisa que é herança maldita, é a dívida pública. Certo? Fernando Henrique deixou uma bomba relógio, realmente, para o governo do PT. Não estou querendo culpar o Fernando Henrique pelas escolhas do governo Lula, mas essa é uma herança que ele, de fato, recebeu. Queria... Você deixa só que eu gostaria que ele respondesse o segundo ponto da questão, porque botaram 3 perguntas simultaneamente, e aí ficou faltando a questão se o senhor acha que vai haver uma migração do voto populista para quer dizer, que o Lula pode ser eleito com o voto do povão, digamos assim, que ele nem sempre teve nessa última eleição. Felizmente o Brasil tem voto secreto, né? Felizmente, né? Desde 32, né? O Brasil vota muito melhor, a maneira de votar no Brasil é muito melhor do que nos Estados Unidos, né? É o berço da democracia, né? O nosso presidente vai entregar a democracia para o Iraque, né? E o Brasil tem máquina, né, de votar que funciona, e nós não temos, né? Além disso, nós temos fabricadores de máquinas de votar que são fabricados pelos amigos do presidente, né? Aí isso é coisa do Brasil, né? Dos Estados Unidos, né? De modo que eu acho que é muito complicado no momento analisar a opinião pública. Talvez o Lula fica lá com o símbolo flutuando, não é? Mas se ele não tiver poder sobre a política econômica, pouco importa. O que ele vai eleger, não é? É curioso isso, porque é um símbolo, né? Eu acho que é um momento muito mal, muito definido. O que está esperando é alguém entrar no vácuo, não é? Bom, deixa eu perguntar ao senhor sobre a economia exatamente. Inclusive, tentando fazer um paralelo que o senhor já fez em algumas entrevistas com relação às grandes crises políticas do passado, dessa segunda metade do século XX, que eram crises ligadas a crises do balanço de pagamentos, a crises da economia do setor externo. E que desta vez, para surpresa sua, inclusive, esse setor externo está muitíssimo bem. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. O setor externo, no caso brasileiro, naqueles tempos, também poderia ser lido de uma outra maneira, que era o seguinte: quando as exportações iam bem, era um sinal de que a economia interna não ia bem e havia um estímulo, um forte impulso para que os empresários buscassem exportar. Isso ia até um certo ponto. Quando abortava esse negócio, vinha a crise. No momento, não é um pouco o inverso dessa história? Ou seja, as exportações estão indo muito bem porque a economia interna não vai tão bem assim. Quanto tempo os bons números macroeconômicos do ministro Palocci resistirão a um crescimento insuficiente e a investimentos insuficientes para fazer crescer a economia e absorver o contingente de brasileiros que continua à margem dele? Então isso é verdade, né? A capacidade de aumentar as exportações é impressionante. Eu sempre falava nessas 5 décadas, 5 décadas no Brasil, sobre a necessidade de aumentar as exportações, não é? Veja você tem alguns problemas. Você tem agricultura, que não tem competição no mercado interno, não é? Porque essa coisa do soja, estão exportando para a China. Mas ele não tem mercado para isso dentro do Brasil. O ferro, não é? Também, outra coisa para o Japão, não é? De modo que eu acho que não, essa ligação que você levantou entre exportações e falta de impulso na economia doméstica, eu acho, duvido, pelo menos agora, não é? Ou o Brasil está captando recursos ótimos por causa do mercado mundial. A China, os outros países, a China está comprando tantas matérias-primas. Eu acho que o problema, eu não sou economista, né? Eu sempre digo isso para depois falar sobre economia. Né? Mas a minha mulher é economista, muito melhor do que eu. Mas tem vários problemas na economia doméstica. Você tocou
a taxa de investimento. E ruim no Brasil. No Brasil é mais ou menos 16%. Está um pouquinho mais já. Já está quase 19, mas teria que ser 25. Deve ser uns 26, entre 26 e 30, né? Isso. E para o futuro, não tem... Na China é quase 40. Pois é, mas não tem, em comparação com as economias da Ásia, né? Mas isso é falta de perspectiva para o futuro, não é? Esse é o problema, não é? Porque o Brasil... E do ponto de vista político, essa falta de perspectiva para o futuro, o que faz a gente pensar? O que teria que mudar? O que faz a gente pensar sobre isso? Para onde a gente poderá estar indo? Bom, os americanos mandam os professores de Business Administration, né? para explicar os segredos, não é? E tem muitos aqui, e os ingressos são caros, né? Para esses americanos. São os novos brasilianistas. São os novos brasilianistas. Os brasilianistas ganhando muito mais. Né? Mas o Brasil, acho que o modelo interno da economia brasileira está muito confuso, né? Muito confuso. Por exemplo, a carga de impostos é incrível. Quando eu comecei a estudar o Brasil, todo mundo disse, sabe, os Skidmore, não é possível aumentar os impostos, não? Porque o brasileiro não paga imposto. Ele é como o italiano, né? O italiano é bonzinho, mas ele não paga o imposto. Né? De modo que qualquer programa que precisa de impostos não vai dar certo no Brasil. Né? Agora o Brasil está matando a gente com impostos, né? Precisa uma reforma tremenda. Outra coisa é o sistema judiciário, né? Incrível. Quando chega a revista Veja na minha casa, eu pego... A revista vai... Tem mais um conto de horror sobre o processo jurídico no Brasil, que é incrível, né? De modo que ninguém tem possibilidade de levantar um caso no sistema brasileiro, porque leva tanto tempo, né? De modo que tem muito disso é tecnocrático, não é? Não é populista. Não é? E não da esquerda, mas é tecnocrático, não é? Palocci não é tecnocrático? Quem? Palocci. Acho que sim. Um exemplo perfeito, não é? Mas sem visão para o futuro. Eu abri o jornal ontem e encontrei um artigo do nosso grande amigo Delfim Neto. Delfim Neto anda aqui ainda, né? Sim. Você não pode eliminar o Delfim Neto, né? Ele falava sobre a necessidade de baixar a taxa de juros. Não é coisa nova, né? Ele disse que seria possível a economia brasileira crescer de uma maneira muito maior, não é? Eu achava dizer, isso foi escrito em 67, né? Exatamente a mesma coisa como ele falou em 67. Mas funcionava em 67. Talvez funcionaria agora, não é? De modo que eu acho que precisa uma reforma bastante grande na administração da economia interna do Brasil. Professor, o senhor acha que é possível ser otimista? Bem-humorado, o senhor já mostrou que né? E que o país pode avançar em direção à solução dos problemas políticos, econômicos e sociais. Aliás, a propósito disso, nós temos uma pergunta feita pelo historiador Jaime Pinsky. Vamos ver o que ele diz. Durante o regime militar, muitos de nós lutávamos para que a democracia plena se instalasse no Brasil. Já temos 20 anos de democracia plena. Contudo, as coisas não caminham do jeito que nós gostaríamos. Qual é o problema? Dizem as más línguas que numa nação que tem uma elite arrogante e um povo que aprendeu a ser dissimulado para sobreviver, a democracia não tem muita esperança. É verdade? A democracia tem esperança, Skidmore? E o Brasil, afinal de contas, tem esperança? Bom, pelo menos em termos da saúde do povo brasileiro, é impressionante. Você pega as estatísticas sobre a população brasileira. E aumentou desde 1950, aumentou tremendamente, por exemplo, a expectativa de vida. Né? E também baixou muito o falta de capacidade de ler. Né? E também
a porcentagem das casas com água fluente, né? Esse tipo de coisa. De modo que agora no Brasil, com todos os problemas, o brasileiro morre mais ou menos há 67 anos, né? É impressionante. Isso é mais ou menos igual a alguns países da Europa, não é? De modo que a vida física, eu acho que melhorou, especialmente nas cidades, apesar das favelas, porque o pessoal na cidade tem acesso aos serviços sociais, que não tem na roça, não é? Não é? Mas tem esses outros problemas que se o Brasil pode ter um sistema mais sofisticado política. Bom, o Brasil é um país, uma democracia muito jovem, não é? Em comparação com a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, de modo que vai ter de aperfeiçoar o sistema. E eu acho que a Constituição de 1988 tinha muita coisa que agora não está funcionando muito bem. Ontem eu estava aqui na cidade e o táxi parou atrás de um caminhonete. Foi escrito lá na caminhonete, velocidade controlada por buraco. Eu sabe que o Brasil também é democracia, não é? Controlado por buraco. Né? O Brasil é uma democracia controlada por buraco. O buraco não é para sempre, não é? Sim, dá para se tapar o buraco. Sair do buraco, né? Mas vamos ver, eu acho que agora a parte mais frágil do sistema é a parte dos partidos, não é? Que não está funcionando, infelizmente. Professor, como é que o senhor distingue o Brasil dos Estados Unidos em relação a essa questão da esperança que o Jaime Pinsky colocou? Nós temos um problema de corrupção que está deixando o Brasil meio chocado agora, porque o PT, que era uma grande esperança de reforma e de a justiça social, também se enredou nesse lamaçal. Mas isso também tem no seu país. Se o senhor vê as acusações que tem contra o Dick Cheney, o seu vice-presidente, e a Halliburton. Sim. Ou antes dele com o presidente Clinton e Whitewater. Enfim, né, o senhor tem lá Nunca foi provado. É verdade, que é um democrata. Mas então, nós temos esse problema aqui. Agora, nos Estados Unidos, a principal diferença que eu vejo, o senhor me corrija se eu estiver errado, é que frequentemente esses políticos acusados vão para a cadeia. Agora mesmo o líder, o líder do presidente Bush na Câmara teve que sair do cargo dele e tal. Mas lá as pessoas, em geral, a justiça põe o jeito na cadeia. Aqui no Brasil isso não acontece. O senhor diria que essa é a principal diferença em relação à corrupção? Isso é verdade, né? Por exemplo, a minha cidade nos Estados Unidos é Providence. Uma cidade da Nova Inglaterra, né? Tem muitos séculos de experiência. E o prefeito foi um ladrão, né? E foi para xadrez, está na xadrez. Ele perdeu o último apelo para sair da coisa, né? Mas ninguém achava que a cidade ia entrar em colapso, né? Só acharam que alguns italianos foram presos, né? Mas o problema é uma doença da democracia, não é? A cidade de Chicago, no momento, o ex-governador do Illinois é um estado muito importante, não é? Ele está sendo processado para receber muito dinheiro. Governor Ryan. Provavelmente ele também vai para xadrez, né? Você tem razão, não é? Que é uma diferença, mas esse problema de corrupção, não é? É complicado. Eu sempre penso que a diferença entre corrupção num regime militar e corrupção num regime aberto é que no regime militar você não sabe, né? É verdade. Professor, eu queria voltar um pouco à questão do populismo que já foi levantada aqui antes. Acho que a gente podia divagar um pouco mais sobre isso. Eu queria acentuar a questão do recurso que o governo está usando a conquistar votos dos estratos, das camadas mais baixas. Repetindo o Fernando, o programa Bolsa Família, no final do ano que vem, mais ou menos na época da eleição presidencial, vai estar atendendo a 11,2 milhões de famílias. Isso significa mais ou menos 45 milhões de pessoas
e a gente pode, no barato, dizer que 22 milhões são eleitores. Ou seja, dos 122 milhões de eleitores do Brasil, 22 milhões estão sendo diretamente atendidos pelo governo. É claro que precisa fazer o Bolsa Família porque as pessoas têm fome. Agora, ao mesmo tempo, isso, de certa maneira, esvazia, defrauda, desmilingue a democracia, a construção dessa jovem democracia que o senhor mencionou. Como é que fica, então, essa questão do populismo no Brasil recente, o populismo e a construção da democracia? Eu acho que o populismo foi a palavra que foi inventado para analisar o Perón, Vargas, vários presidentes da América Latina, dizendo que não são marxistas, mas são da esquerda, e são radicais, e são anti-estrangeiros. Isso é importante. Agora, isso não tem, não é? Quer dizer, você pode ter essa coisa de comprar o voto, mas eles já estão comprando os votos dos multinacionais pela entrada, não é? ao Brasil, não é? Porque um tema muito importante para Vargas e para Jango, não é? Também para o Jânio, era a conspiração estrangeira, não é? O mysterious spirit, os fantasmas, não é? Atrás de Jânio, não é? De modo que houve um certo efeito psicológico, não é? Dizendo que nós precisamos defender o país, nosso país, contra o estrangeiro. O Skidmore, você é da CIA, por que você não explica melhor a coisa? Não é? Você paga pela CIA? Não, eu disse, não havia dinheiro ainda, não é? Mas eu acho que isso não está faltando um pedaço importante do populismo, não é? Mas populismo é, obviamente, uma consequência de sistema de massas, não é? De ganhar votos, exatamente, não é? Tem outros que vão ganhar votos, o Paulo Maluf mostrou, não é? Em Singapura, não é? Ou o metrô, aquelas coisas que são feitas para ganhar votos, não é? Faz parte da democracia, não é? Mas o problema é que você que ter um treinamento para o poder oficial, para preservar uma certa independência. Mas veja, então, nós estamos aqui numa reflexão que é interessante, porque você acompanha essa história como historiador e possivelmente um dos historiadores mais lidos. Aqui, como você dizia, era uma pergunta, eu ia brincar com você, que José Honório Rodrigues perguntava lá num livro, e que estava fazendo Thomas Skidmore no dia 31 de março de 64, junto com Lincoln Gordon. Havia essa história, está escrito lá. E... a resposta é jantando. Pois é, exatamente. Não, eu fiquei perplexo depois que uma vez, lá no começo dos anos 80, nós estávamos em casa e ouvindo Lincoln Gordon numa entrevista e você ia me antecipando o que ele ia falando. Aí eu fiquei meio preocupado também. Ele foi divertido aqui. O Lincoln Gordon. Era o Lincoln Gordon. Ele é vivo ainda. É vivo, está vivo. Bom, mas veja, a questão não é essa. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, de comentar com você o seguinte. A esquerda já foi decretada morta, mas existe uma palavra Brazilianist. Brazilianist está escrito ali embaixo do seu nome aqui na TV. Eu acho que acabou também, não é? É o fim dos Brazilianists, porque parece que com a globalização, ou então nós criamos os nossos próprios Brazilianists. Hélio Gaspari, por exemplo, é um perfeito Brazilianist, inclusive falando português perfeitamente, tudo... Italiano, Italiano. Ele também é italiano. Ele é italiano. Ah, pois é. Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte, queria perguntar o seguinte, há uma geração anterior à sua que estudou muito bem, Stanley Stein, que está vivo, um grande historiador marxista, aliás, que está em Princeton. Depois o nosso amigo saudoso Morse, Richard Morse. Sim. Aí vem o Grupo Geração. Depois vem essa turma maravilhosa, Warren Dean e tal. E hoje, o que aconteceu com os brasilianists? Quer dizer, não há mais. Não são bonzinhos, não é? Estão sonhando numa vida melhor para os brasileiros, não é? E dizendo que precisa redistribuir a renda, não é? De modo que são liberais, mormons, ingênuos, não é? Também nos Estados Unidos e no Brasil, não é? Tem uma certa simpatia para os brasileiros, mas não é como foi durante o governo militar. Houve muitos brasilianistas ajudando pessoalmente vítimas da tortura. Você mesmo fez um documento com vários amigos, quando Caio Prado Júnior esteve preso aqui, Joe Lauf, etc. Agora, eu queria fazer uma outra pergunta, que é sobre a sua obra mesmo, o Preto no Branco, né? Que é um livro que teve uma repercussão importante aqui, um debate.
Como é que você vê New Orleans, para abrir um pouco o foco, senão nós falamos só de Brasil, o terceiro mundo chegou lá ou já estava? Não, em New Orleans. Saiu, seu livro, as suas teses servem para lá também? Saiu da televisão, aparelho de televisão, durante o enchente, era o sul velho dos Estados Unidos, não é? Coisa incrível, pode ser pretos trabalhando lá em algodão, não é? O New Orleans é notório como uma cidade não progressista, né? Mas isso que eu acho que o nosso problema de relações raciais ainda é muito grave, não é? Nós temos agora mais ou menos, dizem mais ou menos 20 ou talvez 30% da população afro-americana na classe média. Mas isso deixa 70% ou 80%, não é? E está na xadrez, não é? Por causa das drogas. Aquela coisa horrível, não é? E uma coisa que é muito triste, que é o nosso presidente agora, que não tem a menor interesse para isso. Essa doença precisa ainda promover os programas de minoria, né? Pessoas de minoria. De modo que o problema nos Estados Unidos talvez é mais grave do que foi na 54, quando veio a decisão no Supremo Corte, não é? Você é um homem de formação liberal, de Wisconsin, Madison, aquela coisa, gente firme. Sim. Não é? Essa é a sua formação. Eu pergunto, esse pessoal vai voltar? Porque eu não estou nem preocupado com o futuro do governo brasileiro, estou preocupado com... Não sei. No momento não tem incentivo para isso. Você acha que os liberais não voltam? Todo o romantismo, aquela coisa de dizer, vamos caçar a Luna, né? Isso não existe mais. Nós vamos arranjar um emprego bom. Né? É bem diferente, realmente. Ainda tem alguns cistos de esquerdismo nos Estados Unidos, mas são muito pequenos, não é? E não tem influência, não é? De modo que a situação nós estamos esperando uma mudança de atmosfera intelectual mundial. Só isso. Professor, aproveitando esse gancho de New Orleans, que o professor Mota falou, como o senhor vê a questão da ação afirmativa, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a questão da política de cotas, né, para que os negros possam se integrar à sociedade, que foi adotada, uns dizem que com sucesso nos Estados Unidos, outros dizem que no Brasil está sendo uma mera reprodução, uma mera cópia. Como o senhor vê essa questão? Bom, eu conheço bastante bem o sistema nos Estados Unidos. Está funcionando bem em termos de promover alguns membros das minorias, não é? Mas, ao mesmo tempo, isso tem um custo, que custa alguma coisa dos brancos, não é? Se você fazer uma cota aqui na USP, né, para afro-brasileiros, isso vai tirar o lugar de um branco, né? Isso é de modo que você precisa de uma motivação dos brancos, que são a maioria, né, de fazer isso pela consciência. Né? Isso é muito difícil, né? No Brasil é mais difícil ainda. Bom, eu acho que é mais difícil, né? Porque eu estudei o sistema brasileiro há muitos anos e eu acho que o Brasil complica aqui a sutileza da sociedade brasileira. Não tenho problema com minha nega. Tudo benzinho, né? Aquela mulatinha, ela preta, é ótima, né? Quer dizer, all of those things, né? Tudo isso que nos Estados Unidos é muito mais difícil. Pelo menos no Brasil você tem um contato íntimo. O brasileiro branco, ele não fica com pavor de abraçar uma negra. Nos Estados Unidos, muitas vezes ele torna, não é? Ele não tem capacidade de fazer isso. Em termos humanos, a intimidade no Brasil é muito maior, mas isso não exclui discriminação. Mas o que é pior? Esse racismo declarado ou o nosso racismo cordial? Por isso que eu viajo entre o Brasil e os Estados Unidos. Né? Professor, eu queria saber como é que o senhor se informa sobre o Brasil. Hoje ainda é mais fácil um pouco, a gente tem internet, várias publicações nesse meio eletrônico, até mesmo a transmissão de informações é mais rápido. Mas, de todo jeito, isso não é suficiente para se tirar o pulso do país. Como é que o senhor fica sabendo? Eu sou assinante da Veja.
Veja, tem um ponto de vista deles, mas pelo menos dá muita informação. Além disso, eu sou assinante do Financial Times. Financial Times é muito melhor do que o New York Times e dá uma cobertura sobre a América Latina muito melhor, muito sofisticado. O jornalista britânico é muito mais sofisticado do que o americano. Né? E terceiro, o New York Times, que só publica informações sobre o Brasil de vez em quando. Né? Sim. Quem mais? Eu assino outro serviço que se chama Brazil Watch. Esse é muito bem feito. Cada 2 semanas eu recebo informação sobre a economia e também sobre a política. Mas no tempo do governo militar, o senhor conversava com gente do governo militar aqui regularmente. E era talvez mais fácil, porque imagino que eles tinham menos medo de falar com o senhor do que com um historiador brasileiro. Talvez. Mas a pergunta hoje, o senhor continua tendo contatos com gente de governo, gente que está na política? Pouquinho, porque eu estou viajando para cá menos, não é? Mas, em certo sentido, você começa a estudar o Brasil em 61, você tem um cardápio. Não muda muito. Das caras, né? E quando morreu o Roberto Campos, eu disse, isso é para me chatear, né? E morreu. Porque ele é acompanhante, né? Toda a história. E quando esses homens de muitos anos estão morrendo, eu fico muito zangado, né? Com eles, né? Tem novos homens que possam ser tão bons interlocutores quanto era o Roberto Campos, por exemplo? Ou também tem alguns. Não tem mais? Quem são? Tem um professor de ciência política que é um americano, mas ele é quase brasileiro, David Fleischer, da Universidade de Brasília. Ele é muito bem informado. Também eu tenho amigos brasileiros lá no Providence. Nós temos um departamento de estudos brasileiros e portugueses, que é muito bom. Não é? E além disso, a gente fica em contato com amigos, com cartas, e-mails. Não é? Mas essa coisa de morrer é chato, né? Professor, queria fazer uma pergunta, voltando um pouco ao tema que eu tentei introduzir na pergunta do Fernando agora há pouco. Mas antes disso eu queria relembrar que o ex-prefeito da nossa cidade também está preso aqui. Aí eu sei. Não é só o da sua. Né? Sei. Bom, mas o que eu queria perguntar é o seguinte. Nos últimos anos, vem crescendo muito um movimento evangélico no Brasil. E esse movimento tem adquirido cada vez mais força política. E, recentemente, o vice-presidente da República saiu do Partido Liberal, que estava envolvido em toda essa questão de corrupção no governo, e foi filiado a um novo partido que foi criado pelo bispo Edir Macedo. E o senhor, eu gostaria de saber se o senhor tem acompanhado esse movimento, se o senhor acredita que um fundamentalismo religioso, né, poderá ter um papel importante na política brasileira nos próximos tempos? Não, isso é bem possível. Eu me lembro quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu estava conversando com um homem de negócios americanos. E eu disse para ele, como é a situação para você aqui com os empregados? Ele disse, eu tenho a solução, 100%. Sempre arranjo aqui um protestante, né, como empregado. Por quê? Porque ele não fica bêbado na segunda-feira, né? Ele é honesto, não é? Ele segue as instruções, né? E mostra solidariedade com os outros. Né? Eu achava parte da os anedotas do Brasil, não é? Mas é fato que essa comunidade cresceu tanto que também nos Estados Unidos é uma influência muito conservadora. Não é? É completamente oposto ao Brasil, aquela coisa do tango, o samba, aquela coisa do sexo no Brasil, que você precisa ir para Rio para entender a coisa, aquela coisa. Então, né? Isso é completamente diferente, não é? Com a Igreja Católica, a Igreja Evangélica. É possível que eles vão apoiar mais os candidatos mais conservadores, não é? Eu não sei, deve ter algumas pesquisas sobre isso, né?
a votação dos protestantes, mas sem dúvida nenhuma é um bloco novo, é muito importante. Professor, eu queria perguntar, ainda dando sequência a esse assunto, que importância o senhor dá para a reforma eleitoral e a reforma política? Porque me parece que nesse momento, colocar a discussão, soa um pouco como manobra diversionista quase. O governo tem feito um discurso tentando atribuir todo o problema da corrupção a um problema de caixa 2. A gente sabe que não é isso, que tem drenagem de recursos públicos estatais, tem pedágio de empresários, isso não tem nada a ver com financiamento de campanha. Pode ser que você esteja pagando uma coisa ou outra, agora, não é uma reforma, é um financiamento público ou o que seja, que vai resolver esse problema. Então, por um lado, isso me parece um pouco a vocação que nós brasileiros temos vocação para cosmética, discutir o assunto por cima e não ir ao problema que interessa. Então, eu queria saber se o senhor acha que isso é importante, porque eu acho que, por exemplo, falar em reforma social no Brasil seria muito mais importante que falar em reforma política. Não se fala. O governo Lula não vai fazer nenhuma reforma social significativa. Bom, é verdade que é difícil, não é? Mas, sabe você, nós pensamos, ingenuamente, que a evolução para a democracia é uma subida, não é? E que você chega aqui ao fim, que é a Inglaterra. Inglaterra é incrível, chato, mas funciona muito bem, não é? Não tem corrupção, quase não tem corrupção. Por isso que o latino não gosta do inglês, não é? Porque é inhumano, não é? Ele é severo, não é? Aquela coisa toda. De modo que na Inglaterra você tem limites muito estritas para financiamento da campanha. Não é? Também nos outros países da Europa do Oeste, não é? Alemanha, França, não é? Itália é outra coisa. Não é? Mas, de modo que eu acho que é possível de disciplinar esse processo. Eu acho que sem disciplinar o financiamento das campanhas, você vai ficar com o mesmo buraco, né? Outro rosto. Professor Skidmore, eu queria perguntar ao senhor de novo sobre essa questão dos brasilianistas, porque os Estados Unidos inventaram relações públicas no começo do século XX e os países que ficam conhecidos nos Estados Unidos têm mais facilidade para fazer negócios com os americanos. Os mexicanos usam isso muito bem, por exemplo, né? E o interesse do seu país pelo Brasil tem sido muito ciclotímico. Então, teve um período na segunda metade do século XIX que vieram alguns pastores protestantes aqui, escreveram livros. Depois, na década de 20 e 30, teve um bom estudo sobre economia brasileira publicado lá. Depois, na década de 40, teve o Robert C. Smith, que veio de Portugal para o Brasil, né? Da arte portuguesa para cobrir a arte brasileira, divulgou a arte brasileira magnificamente lá. Fez o caminho inverso do Kenneth Maxwell, que foi do Brasil para Portugal. E depois da década de 60 veio a sua turma, que é a que está aí, quase que com a adição talvez da Margaret Keck, o resto é todo o pessoal que veio da década de 60 com o senhor, né? Era o senhor, o Stanley Stein, que foi citado aqui, era o Philip C. Schmidt, era o Robert Schmidt, era o Joseph Love, essa turma, né? E depois Warren Dean, talvez na década de 70, com a história da industrialização de São Paulo e tal. O que precisa... tem gente, por exemplo, que cobria o Brasil, como Ralph de la Cava, fez Milagres de Juazeiro, foi embora, cobriu, um pouco Joseph Love também fez isso, cobriu a Romênia, cobriu o leste da Europa. Eles foram atrás do que estava acontecendo de novo no mundo. Quando o senhor veio para cá na década de 60, o Brasil tinha o problema da Guerra Fria, e isso aqui era o quintal americano, e precisava ver se o esquerdismo ia virar uma outra Cuba. Então havia preocupações geopolíticas americanas, na esteira da qual parte da academia americana veio para cá estudar isso aqui e ver que confusão era isso. E agora, para o Brasil ficar interessante de novo para os Estados Unidos, o que falta? Tem muito interesse para o mundo acadêmico, para o mundo em geral nos Estados Unidos tem muito pouco interesse. Mas, por exemplo, o número de brasilianistas nunca foi maior do que agora nos Estados Unidos. Só na antropologia, na história, na ciência política, tem centenas de livros que se eram. Por exemplo, tem duas antropólogas que fez pesquisas sobre favelas no Rio, publicaram livros bem diferentes que refletem as assunções dessas pesquisadoras, não é? Mas são sobre a mesma época. Para mim, eu fiz uma conferência sobre isso, não é? Mas o interesse do mundo acadêmico é muito grande, porque tem tantos problemas
sociais que são de interesse para os americanos, não é? Isso continua. Mas problemas é outra coisa, que o David Rockefeller não tem interesse para os problemas, não é? Ele vai ficar lá no banco dele, né? Muito, muito feliz. De modo que, mas sempre encontro essa ideia no Brasil. Coitados, os brasileiros desapareceram, sumiram, não tem mais, o nosso Brasil não é mais... Professor Skidmore, nessa sua, que o senhor tem falado, que a democracia tem uma evolução, né, vai indo em degraus, em escadas. No domingo que vem, nós vamos ter aqui um referendo popular obrigatório. Então, 120 milhões de brasileiros vão ser chamados às urnas para decidir em relação a comércio de armas, uma coisa confusa. Não quero saber se o senhor é a favor do comércio de armas ou não, pelo menos nesse momento. Quero saber se processos como esse, de, vamos dizer, democracia mais direta, são importantes, deveriam ser mais frequentes, não servem para nada, atrapalham. Como é que o senhor vê no processo do amadurecimento da nossa democracia e das democracias, tipos como esse referendo? Em geral, os peritos, não como eu, mas os outros, dizem que o plebiscito atrapalha a política. O laboratório para isso é a Califórnia. A Califórnia tem um regulamento muito frouxo para referendo. E criaram muitos problemas na administração do Estado. São ideias loucas que são votadas, não é? Quer dizer, num certo sentido, que a democracia destroys itself, quer dizer, está suicídio, né? De modo que a opinião nos Estados Unidos que a referendum é pior do que ficar com a votação nas legislativas. Mas é uma coisa popular. Se houver um líder popular, como o líder na Califórnia, que ele prometeu baixar os impostos das casas, né? Bom burguês iria para o lugar e votou a favor de baixar os impostos. E agora você tem uma desigualdade muito grande nos impostos na Califórnia por causa daquele referendum. Mas é populismo, é tipo de populismo. Professor, tem gente que acredita que a crise atual do governo e do PT poderia ter sido controlada em algum momento e com isso se evitaria um maior desgaste para o governo. A pergunta é se o senhor acredita nisso e, a propósito, nós temos uma questão feita pela jornalista Miriam Ibanez. Vamos ver. Em que momento o governo poderia ter agido de uma maneira bastante clara para evitar essa perda impressionante de credibilidade? Professor? Não entendi. Qual foi que momento que poderia ter evitado essa perda de credibilidade? Não, eu acho que dependia do presidente, não é? O problema é que o presidente não tinha controle do partido, não é? Ele não expoliou o prestígio pessoal que ele tinha, não é? Ele foi decepcionado pelos homens mais cínicos, não é? Dizendo que, look, we have to do, look, veja nós precisamos fazer isso para passar a legislação que é para o povo. Não é? A tentação de fazer o mal para melhorar o bom. Não é? De modo que eu acho que dependia do Lula. E agora o drama exatamente é isso que todo o público brasileiro está pensando. O senhor acredita que o presidente ignorava o que se passava? O senhor acredita que o presidente ignorava o que se passava no governo? Não, é impossível, né? Mas ele disse, é para você, né? Isso é outra coisa. Você faz isso, esse é o departamento seu, né? E também, ele, obviamente, ele se cresceu muito cinicamente, né? No Brasil, dizendo que todo mundo faz isso. Os elites fazem isso, né? O Fernando Henrique, grande professor também, ele deixou a corrupção crescer. Mas é o drama agora para o Lula. Não sei se ele tem a capacidade pessoal para enfrentar
a opinião pública no Brasil, porque isso vai levar meses e meses, não é? Todo mundo encarnado para ele, né? Uhum. E é interessante, é possível que ele vai crack, ele vai cair, não é? Sob a pressão. A pressão vai ser muito grande, né? Como o senhor fez a proposta de instalação de um parlamentarismo para resolver essas crises de instabilidade política no Brasil? Volta e meia essa questão vem sendo colocada, já houve um plebiscito sobre isso, perdeu, mas como o senhor vê essa proposta de instalar-se o parlamentarismo no Brasil para manter um sistema político mais estável? Eu achava, na época do plebiscito, eu achava que não ia ser aprovado, porque o Brasil era muito presidenciável, né? Muito forte ao sistema de presidente, né? Mas agora eu acho que provavelmente imitando o sistema americano não foi a ideia mais brilhante para o Brasil. Quer dizer, o Rui Barbosa e todo o sistema americano transferido para cá, e nós temos prova desde 45 da dificuldade do relacionamento entre o presidente e a legislatura. Por exemplo, em 45 caiu o Getúlio Vargas, né? E depois ele foi eleito e caiu mais uma vez. E depois dele veio o João Goulart, foi deposto, né? E depois de João Goulart veio o Jânio Quadros, renunciou, né? Além disso, foi o Tancredo, morreu, é bem chato, né? E depois continuaram com esses problemas, não é? Quer dizer, eu disse na época, a pessoa mais importante que você deve conhecer no Brasil é o vice, porque vai ser o presidente, né? Professor, no seu livro Brasil de Getúlio a Castelo, do qual eu sou um grande admirador, eu me permito lhe dizer que talvez o senhor tenha cometido uma pequeníssima injustiça. O senhor disse a respeito... Só uma? Só uma. Só uma. A respeito do Juscelino, o senhor dizia que ele agiu nos limites da improvisação. Talvez um observador mais afeito pudesse dizer, mais afeito ao Juscelino, pudesse dizer que ele foi extraordinariamente pragmático, né? E parece que deve ter sido, porque ele foi o único presidente eleito no pós-guerra que se elegeu com um programa de candidato e que cumpriu esse programa uma vez no poder. Bem, visto Juscelino de lá para cá, o que a gente vê, depois de todas as dificuldades que ele teve no governo, uma rebelião no começo, outra no fim, dificuldades no parlamento, rompimento com a FMI, enfim, todos os episódios do governo Juscelino, ele acabou deixando um legado interessante. Todo presidente do Brasil que se elegeu depois dele, os eleitos, querem parecer Juscelino. Por quê? Interessante, né? Em parte, eu acho, porque o Juscelino mostrava os talentos de negociar. Ele era um grande negociador, que é fundamental na democracia, né? Você não mata o inimigo, você tem que negociar com ele, né? De modo que Juscelino could always cut a deal. Em inglês, vamos dizer, faz um acordo, né? Talvez sujo, mas funciona, né? Isso é primeiro. É essencial para a democracia. Segundo, ele tinha coragem, né? Quer dizer, ele enfrentava os inimigos, né? Inclusive pessoal, né? Pessoalmente. Ele tinha aquela coisa de chegar em Brasília, antes de Brasília. Você lembra daquela coisa de aterrissar no avião? Não houve nada. Mas, professor, ele estava proibido, né? Admiravam no Juscelino, o que os políticos brasileiros admiram nele, é que ele se propôs a fazer 50 anos em 5. Ele desenvolveu a economia. Ele conseguiu taxas de crescimento muito altas sem ditadura. Por ano, mas o problema foi o financiamento. Né? O financiamento foi o problema grave dele, né? Aliás, o senhor fala em algumas entrevistas que justamente o Brasil está perdendo o seu espaço no futuro porque a sociedade não está disposta a fazer nenhum tipo de sacrifício para
que esse desenvolvimento se estabeleça. Como é que se acerta esse sacrifício? Quem é que faz esse acordo, esse trato? Porque se a gente tem um governo que é eleito prometendo uma coisa e faz outra, fica difícil. Só complementando, Marco, me permite, essa sociedade já não está suficientemente sacrificada? Quer dizer, um sacrifício já social, aquilo que o Celso Furtado chamava socialização das perdas, é permanente, dos anos 50, de Juscelino, passando pelos militares, não é? Que, aliás, valia a pena um comentário também. Eu acho que o espírito é outro momento, não é? Aqui no sul do Brasil é um país muito próspero. Não é? Eu passei 3 vezes no Rio Grande do Sul no ano passado. Impressionante a prosperidade no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, nas casas, na comida, tudo nos carros, não é? Mas acontece que é um progresso, uma prosperidade muito compartilhado, né? Não entra aqui o Nordeste, né? Ao meu ver, o que precisar seria um movimento carismático, talvez populista, né? Em nome do Brasil esquecido, né? E o profeta mais importante nisso, como o Carlos tocou, é o Celso Furtado. Esquecido agora no Brasil, né? Mas ele acaba de morrer, não é? Também para chatear o Edmore. Mas a última coisa que ele escreveu, muito interessante. Ele tinha coragem de acompanhar todo o sistema repressivo e também todo o sistema econômico do Delfim e analisar, e explicar como que estava funcionando. Os outros esquerdistas, muitas vezes, só atacando, né? Mas o Celso realmente explicou como foi possível para o Delfim Neto fazer aquela magia dele, né? Bom, não sei se o rapaz dos Estados Unidos, obviamente não sou mendigo, de modo que... Mas eu estava pensando sobre isso, quer dizer, a minha mulher é inglesa. Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial, era, como diz, de bancarrota, completamente, não tinha dinheiro nenhum, não é? O que houve? Houve uma disciplina, regulamento muito duro para os ingleses gastar dinheiro fora do país. Eu me lembro muito bem porque a mãe da minha mulher, ela trouxe na bolsa dela centos e centos de dólares, né, para mistificar o pessoal no customs. Mas eu cheguei na Inglaterra para estudar em Oxford, 1954. Foi o dia que terminou o racionamento de meat em England. Imagine, 9 anos depois da guerra. Eu achava depois, o Brasil tinha uma sociedade de capacidade de ser disciplinado, né? Impressionante, não é? Por quê? To make sure, para segurar o outro, não é? Racionamento. O inglês gostava demais de racionamento. Não é? O senhor acha que nos faltou experiência de guerras e revoluções que países da Europa e mesmo os Estados Unidos, que teve a guerra civil, para podermos assim avançar mais na democracia e na construção de um Estado mais justo, mais... O Brasil está seguindo o modelo dos Estados Unidos, não é? E a coisa mais interessante na televisão é o último modelo do Ford, não, o GM. Não é? Quer dizer, todo é orientado para consumo. Não é? E o Brasil está seguindo isso completamente. Né? De modo que eu acho que está gastando muito dinheiro em coisas... Mas eu sou puritano nisso. Né? Eu achando que estamos gastando muito em cachaça, muito menos em escovas. Né? Mas parece que isso não existe no Brasil, nem no México, que é muito legal. Professor Skidmore, completam-se 30 anos da morte do Vladimir Herzog, dia 25 de outubro. Sim.
Eu queria fazer duas questões. O senhor se lembra da época? Me lembro muito bem. Como é que o senhor lembra? O que o senhor pode contar a respeito? E o senhor já tinha, na época já era claro que ali se tratava de um divisor de água, um ponto de inflexão, de enfraquecimento do regime e de mobilização da sociedade civil que iria... Foi o drama que pintou muito bem o nosso amigo que o Carlos falou no livro dele. A luta entre os castelistas, O Gaspari. Gasparian, entre os castelistas e a gente da Linha dura. Linha dura, né? Todo mundo estava esperando para o confronto, não é? Aquele confronto veio com um general muito reacionário, que era o comandante do 2º Exército, que cortou completamente a cabeça do pessoal do 2º Edinardo. Exército, não é? Edinardo. Mostrando que ele era o chefe, né? E, ao mesmo tempo, foi um sinal de esperança para o Brasil, né? Professor Kidman, muito obrigado pela sua entrevista. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. E eu agradeço aos nossos entrevistadores e a você que está em casa. E convido para estar aqui na próxima segunda-feira, 10h30 da noite, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda.